Muito bem. Então, a gente já entendeu que o lugar do simbólico é um espaço que todos nós portamos, pleno de potencial, né? E quase que também que aguarda essa apresentação do ponto de vista de como a gente vai vivenciar esse simbólico, né? Trazendo alguns aspectos na relação com o real. Então, o nosso simbólico, ele é um espaço, como a gente já tinha colocado, sagrado, sagrado no sentido da capacidade de criação, é o isto, é o lugar funcional, o elan, que está sempre pronto para criar, pronto para se apresentar, no encontro com o real, né? E aí vem essa produção de imagens, né? Agora, é um lugar a priori, né? Eu porto esse simbólico em mim. Então, a noção do pai simbólico traz esse espaço que fala da estrutura, do sentido, que vai possibilitar a expressão da forma, da formatação, da organização. Traz essa noção de orientação, direcionamento, e que é o representante do sentido, né? Dessa capacidade do pensamento, da linguagem, né? De trazer todo esse movimento que fala de uma orientação, organização e sentido. Tem um textinho aqui que eu vou ler para vocês, uma parte daquele livro que está se apresentando também, tá? Como eu sempre falo, ele está chegando na encarnação. Muito bem. O pai simbólico é aquele que nos dá suporte em nosso impulso de descobrir o mundo, de aprender, conhecer, compreender, captar, imaginar, inventar, criar, de inovar, fazer, agir, mostrar, expor. Nos sustenta nessa participação da vida social, tá? E vai encontrando esse nosso lugar na comunidade dos humanos e realizar. Sustenta também o desenvolvimento de funções importantes do eu, como a vontade e a determinação. A vontade do meu querer, isso fala da coragem, né? Ativar esse espaço da ação com o coração, que é a coragem, né? E a perseverança diante dos desafios e das adversidades. Então, esse pai simbólico é pleno de muitos aspectos sobre esse lugar de apoio que nos impulsiona para o mundo, tá? O pai real, né, é aquele pai encarnado, né, que eu conheci na minha experiência de vida do real, da minha realidade, e que vai trazer a lei, né? A lei é a transmissão de todo um sistema de regras, e também não só regras do funcionamento da comunidade, do coletivo humano, que no primeiro momento é o ambiente familiar, mas também do ponto de vista de valores e sobre a ética humana, né?
Então, eu vou receber isto dessa figura ou de quem exatamente representa esse lugar do paterno, né? Então, esse pai ocupa essa função, essa posição de transmissão, e que realiza a passagem para o mundo, né? Então, isso é muito importante, porque é fundamental poder ter, digamos, esse lugar que é a representação do pai, que essa força, essa linha e força paterna, que vai entrar como uma ordenação, vai criando uma ordem, né, de um terceiro na relação inicial, que é uma relação dual, mãe e filho, né? Porque o bebê, inicialmente, ele se encontra, né, muito acoplado nessa fusão necessária, inicial, original. E é a partir desse terceiro, né, que essa é a função paterna, ele vai trazendo essa energia do diferenciar-se e criando e trazendo no ambiente esse lugar para o mundo, né, na direção do mundo. E isso é muito bonito, porque a passagem para o mundo, em francês, eu gosto muito de escutar as palavras também nesse sentido. Passagem é passage, né? Só que tem 2 S's, passage. Então, se eu corto um pouquinho e coloco pá e sage, né? Eu escuto também passos, porque pá são passos e sage são sábios. Então, essa passagem para o mundo é com o apoio de passos sábios. Existe toda uma sabedoria e orientação nessa direção. Então, se a gente olhar o círculo, a gente vai encontrar a gente chama da cruz da encarnação, né? Esses 2 eixos, o encontro do vertical com o horizontal. Então, no vertical, a gente tem o princípio materno, que está na base, né? O ponto 9 e 1, que é a terra, é o princípio materno. E em cima tem o princípio paterno, que é o ponto 5 e 6, falando sobre o pensamento, as ideias, né? Então, existe a base, que é essa terra materna, né, da onde a gente vem, né, que se encontra com o princípio paterno, né, que é o logos, e é o espírito do pensamento. Tá? Isso, então, também é muito forte, né? E o eixo horizontal é a relação da identidade, por um lado, que é essa construção da identidade, ponto 2, 3 e 4, né? Se relacionando com o mundo, que é o ponto da 7 e 8. Então, a gente pode fazer essa linha, né, que a gente chama cruz da encarnação. Então, no trajeto do ponto 1 ao 3, né, a criança vai se separando da mãe, e para isso precisa desse apoio do pai, que é a força, que traz a confrontação e o limite, né? Essa transmissão dos limites vão se colocando a partir desse terceiro, né?
E, posteriormente, o sujeito também vai se separar desse segundo objeto de amor para ir para o mundo, né? E buscar no mundo a sua realização. Então, finalmente, eu preciso, inicialmente, me separar da minha mãe e depois me separar do meu pai e poder voar, né? Então, existe sempre esse jogo dialético entre a fusão, ou seja, a entrega às correntes de energia do ponto de vista do cosmos, né? Assim, esse lugar, nesse sentido, indiferenciado, e a identidade, que é a organização do eu com um sentimento de força e potência. Esse jogo, essa dialética, ela vai existir sempre, na continuidade, e são forças fundamentais para a gente poder estar vivendo em diversos momentos. Só que é importante perceber, do ponto de vista das tendências e dificuldades, onde, por exemplo, o sujeito pode ter uma tendência de ficar em movimentos indiferenciados, né? Com pouca capacidade de organização, identidade e força, né? Ou o oposto, né? Ficar excessivamente numa rigidez, né? Estruturada, né? E com a dificuldade de se abandonar numa corrente mais desse lugar da ergonomia, tá? Então, esse movimento sobre essa dialética e também em relação a essa passagem de uma relação dual da mãe com o bebê e com a criança para o mundo, né, é necessário a construção de fronteiras, de delimitações, né? Num primeiro momento, num primeiro tempo, o movimento de diferenciação ele vai se dando a partir da percepção do próprio corpo, né? A primeira separação, né? Posteriormente vem esse ternar, esse lugar paterno, né? Para criar ainda mais essa distinção, não só do próprio corpo, né, como esse movimento que se apoia, que o sujeito se apoia nessa função paterna para ir experimentando até onde pode ir. Então, ao mesmo tempo, é interessantíssimo essas duas qualidades paternas, que é de apoio, suporte e limite, né? Então, tem um interjogo também de força aí, né? Para o sujeito afirmar a sua identidade, tá? E, posteriormente, né, essa relação da dinâmica de origem vai se ampliar na direção da relação com o social, com o coletivo. Então, a gente pode pensar como é que essas leis, a noção das leis, dos valores, das regras, foram transmitidas no ambiente familiar, né? Se foi de forma muito rígida, rigorosa, impositiva, pode criar uma situação de submissão, né? A criança vai entrando num lugar de passividade, né? De experiências de pouca potência, vide impotência, né? E incapacitando essa expressão criativa, né? E isso nesse lugar mais da submissão.
E também na outra polaridade, quando a lei é transmitida dessa forma autoritária, também pode gerar a reatividade, né? Então, movimentos muito violentos, né? E dessa forma, isso também vai constituindo um determinado padrão, que é aquele que a gente conhece da reação secundária. Então, nessa forma, na reação, no reativo, a pessoa vai se distanciando da sua energia primordial, né? Desse amor primordial. A ação no mundo não vai estar conectada com essa energia primária, mas vai estar conectada com uma defesa reativa. Então, são esses dois polos, submissão, reação. E quando essa transmissão não é suficiente, ou seja, ela não é bem demarcada em casa, né, nessa núcleo de origem, vai havendo pouca adesão ao sistema relacionado ao respeito do coletivo. Então, isso também é muito forte, muito importante, porque quando não há essa ética com princípios de respeito, equanimidade, né, onde o social, né, é uma relação equânime, né, e onde cada um tem o seu lugar, e é importante criar esse movimento respeitoso, né, do ponto de vista também das fronteiras, dos espaços de cada um. Quando isso não é constituído, isso vai dando espaço para o lugar da continuidade da onipotência. Porque, num primeiro momento, ok, o sujeito vem com essa ilusão, eu tenho tudo, eu posso tudo. E é importante, porque é um momento narcísico, né? Assim, aos poucos é que vai entrando as frustrações, no sentido da castração, que é intrínseca, já do ponto de vista até do humano. Eu venho, né, com um corpo feminino ou com um corpo masculino, então, em si, já não posso tudo, né? Isso é uma marca intrínseca. Porém, quando não há uma transmissão sobre os limites, as fronteiras, a ética e as regras, essa ilusão permanece. A pessoa cola na lei, dizendo o outro não existe, a lei sou eu, né? E isso é muito grave, né? Muito bem. Então, a dimensão do paterno é essa dimensão que vai dar nome, tá? E é isso, o princípio paterno, ele vai trazer o verbo, né? Essa capacidade da comunicação através da palavra, isso é fundamental, né? O princípio materno é muito o corpo das sensações, e o princípio paterno é o corpo das palavras. Agora, como o corpo das palavras, o verbo, vai estar alinhado com esse corpo das sensações. Esse eixo, né, entre o 5, 6 e o 9 e 1. Muito importante. E aí vem o verbar, né, que é esse verbo preenchido e pleno de sensação conectado, verbo conectado e que pode se expressar de forma congruente com os sentimentos e sensações, né? E é isso que o tempo todo no espaço terapêutico e na clínica a gente vai estar trabalhando, né, também exatamente nessa conexão do princípio materno com o paterno.
e o enquadre terapêutico, né, que vai falar da estrutura, dos horários, da sistemática, da relação com o dinheiro, da manutenção, isso tudo está falando da construção do princípio paterno, né, nesse sentido estruturado, né? Então, eu preciso ativar, eu, enquanto terapeuta, esses princípios, né, para poder acolher o paciente e construir com o paciente, então, é uma co-criação o tempo todo, né, sobre esses dois lugares. E agora a gente está falando no lugar paterno, de como eu vou trazer a nomeação, de como eu vou trazer a minha linguagem conectada com as sensações e sentimentos. Então, continuando mais um pouco, a lei, então, isso, a gente coloca que do ponto 1 ao 6 é esse lugar passando da mãe para o pai, né? E do pai para o mundo. Então, isso é uma ordenação, né, que fala da transmissão da lei. O limite vai sempre criar resistência, né? É a matéria, né? E o obstáculo existe ao mesmo tempo, um limite importante, porque é a partir do limite que eu sinto o meu corpo, e também uma abertura. Então, os dois aspectos na mesma relação, né? Eu preciso sentir, assim, essa força que me imprime, né? Que me traz a abertura na conexão da minha expressão, tá? Muito bem, o obstáculo permite a pessoa sentir sua força nessa oposição, né? E o segundo objeto de amor é, ao mesmo tempo, obstáculo e apoio para ir ao mundo, né? Obstáculo nesse sentido do limite ali, que primeiro eu faço a experiência, né, com a figura paterna, aprendendo e construindo essa relação sobre o limite, que é muito complexo, para depois ir na direção de um coletivo. Se diferenciando da mãe, a criança aprende a entrar em relação com o mundo e se torna cada vez mais diferente dela própria. A entrada do pai cria também uma nova relação. Ele toca a criança, isso físico, um toque diferente daquele da mãe, toque estimulante em direção ao mundo externo, né? Geralmente, a gente observa muito do ponto de vista já do bebê, né? Que é muito mais geral, assim, a gente vê o bebê, a criança, mesmo assim naqueles como é que fala que sustenta o bebê, canguru, né? Quando é a mãe, o bebê está voltado para o colo, para o peito da mãe, está voltado para a mãe. Geralmente, quando está com o pai, né, o bebê está voltado para fora. Assim, é só uma observação. Claro que existe todas as modalidades, né? Mas é uma observação energética que, a partir desse movimento, inclusive, inicial da amamentação, né? Essa relação, né, mais centripetar na relação com a mãe, que é mais para dentro, e a relação com o pai é uma relação mais centrífuga para fora. Bom,
Então, assim, para finalizar, é interessante a gente ir pensando do ponto de vista dessas construções e dessas passagens, né? Observando a figura do lugar paterno como fundamento dessa constituição, agora, do ponto de vista também do desejo, né? Porque da ativação sobre o desejo. O lugar, o princípio materno está mais ligado às necessidades, a esse lugar mais arcaico, primordial, dos primórdios, e o lugar paterno já está trazendo essa abertura relacionado ao desejo, né? E o que é muito importante, ele também traz o lugar na linhagem familiar. Existe uma hierarquia, né? Então, a criança, ela está instalada numa diferença geracional muito grande e tem uma hierarquia a ser respeitada. Quando as configurações são bem demarcadas do ponto de vista das transmissões, isso vai auxiliar muito nessa ordenação na constituição psíquica do sujeito. Ok? Mas aí a gente já está abrindo para vários outros assuntos.